Quando você vê europeus com a mentalidade de vamos apoiar a hegemonia dos eslogans ou a hegemonia ocidental na Ucrânia, porque se perdermos na Ucrânia, isso enviaria uma mensagem ruim à China e, de alguma forma, destruiria a hegemonia ocidental. Desse momento, até o que está acontecendo agora com o caso da Groenlândia, eles estão se esforçando tanto para convencer o governo Trump a não capturar a Groenlândia. Por outro lado, você vê o primeiro-ministro canadense dizendo que a ordem internacional, baseada em regras, ele é banqueiro, sabe do que está falando, acabou. O que está acontecendo na mente desses europeus, junto com o Canadá? Eles realmente sentem que algum tipo de mudança profunda está acontecendo? Como você poderia não perceber isso se fosse um observador da cena mundial? Está acontecendo sem Donald Trump. Está acontecendo porque, como já disse muitas vezes antes, e continuarei dizendo, o poder está saindo do Ocidente e indo para o Oriente. E é uma transição dramática. Há um relatório circulando pela internet neste momento. Na verdade, dois. Um é de um singapurense de 95 anos, que provavelmente é um dos maiores especialistas em China do mundo. O outro é estritamente econômico na forma como é apresentado. Eles mostram na tela, e acho que é bastante preciso, cerca de 100 parâmetros diferentes, de tecnologia à agricultura, passando por plásticos, o que você imaginar, mostrando quem está na liderança e quem tem mais potencial para o futuro. É a China em quase 70% dessas áreas, e algumas delas são bastante cruciais. Também é bastante claro para Carney e para pessoas como ele, que observam o mundo. Ele é um homem de negócios, na verdade, não um tipo Trudeau. Quando olham para o mundo, veem esse escoamento de poder. O que está acontecendo é que os Estados Unidos estão, de forma muito incoerente, na minha opinião, tentando, com esse tipo de estratégia hobbesiana, como eu a chamei, desviar isso, contê-lo, detê-lo, seja lá o que for. Grande parte da motivação da Venezuela, por exemplo, foi mostrar a outros líderes sul-americanos o que podemos fazer com eles. Porque a China está nos ultrapassando na América do Sul, e de forma enorme. 60% do comércio com a maioria das principais nações da América do Sul, incluindo a sua, é com a China, não com os Estados Unidos. Essa é uma inversão gigantesca de 15 ou 20 anos, e está acontecendo quase em toda parte do mundo, como aquele singapurense de 95 anos apontou. E nós não gostamos disso, não gostamos não aos poucos. Até agora, nossa maneira de lidar com isso, e eu vi isso até mesmo no segundo governo Obama e um pouco no governo Bush, tem sido por meio de sanções, do uso militar e da tentativa de criar o tipo de caos que achamos que vai impedir essa mudança de poder. Estamos errados. Isso não vai funcionar. Queremos envolver a China nesse confronto de forma mais direta, mas isso também não vai acontecer, porque a China não vai se autodestruir. Eles vão ficar de lado e nos deixar nos destruir. E muito obrigado, estamos fazendo um bom trabalho nisso. Carney reconhece isso e acha que ele está tentando preparar o Canadá para um mundo alternativo que ele sabe que inevitavelmente está chegando. E isso lhe deu a oportunidade de fazer isso de forma bastante dramática por causa da incompetência de Trump em lidar com esse mesmo mundo. Não acho, nem por um momento, que Carney goste do que está fazendo, ou que sinta prazer nisso, ou que ache que não se trata de uma verdadeira ruptura com o passado. É sim. Mas ele entende que isso precisa acontecer para que possa se ajustar ao crescente poder da China e de seus aliados. Estamos falando de provavelmente 60% do PIB mundial reunido em torno desse grupo, se não mais. Pense em 1945, quando tínhamos 51% do PIB e o resto do mundo estava prostrado aos nossos pés. Nunca mais voltaremos àquela situação. Nós nunca vamos voltar para lá. Na verdade, estamos nos afastando muito disso, e a China está assumindo o controle. Isso deixa muita gente neste país, especialmente muitos daqueles bilionários nas sombras por trás de Trump, realmente furiosa.
Eles querem fazer algo a respeito, e de vez em quando querem fazer algo cinético a respeito. Coisas como Irã e Venezuela, e assim por diante, têm tanto a ver com mandar um recado à China, dizendo, caiam fora, quanto com qualquer motivo específico relacionado a esses países. Além de, como Larry está absolutamente certo, enriquecer Trump e seus comparsas como Singer e outros que estão envolvidos em transformar petróleo pesado em diesel. Bem, sim, deixe-me explicar um pouco mais sobre isso. Sabe, as pessoas nos Estados Unidos que estão todas alarmadas com essa ameaça da China, elas me lembram o cara que se muda para Minnesota, acorda em dezembro, vê neve no chão e fica chocado porque há neve no chão. Meu Deus, de onde veio essa neve? Ora, é isso que se tem em Minnesota no inverno. Os chineses, em termos de envolvimento econômico na América Central e do Sul, pelo amor de Deus, isso nunca foi um maldito segredo. Eles vêm fazendo isso há, 30 anos, pela minha experiência pessoal. Quero dizer, quando fundamos a Berg Associates em 1998, fizemos muitas investigações sobre falsificação de produtos na Zona Franca de Colón, no Panamá. Pelo amor de Deus, os chineses estavam em toda parte. Eles administravam 3 grandes portos de contêineres, que movimentam um volume enorme de produtos na extremidade norte do Canal do Panamá, em Colón. Os chineses eram proprietários e gestores desses portos, e já faziam isso há anos. E então, você sabe, os cassinos, eu fiz algum trabalho de compliance para alguns deles, para lidar com ameaças de lavagem de dinheiro, estão cheios principalmente de apostadores chineses. Então, o meu ponto aqui é que o Ocidente está fingindo, oh, Deus, precisamos parar a China, eles estão se espalhando. Eles já estavam lá, eles já faziam isso. Então é preciso dar um passo atrás e perguntar, por que é que, de repente, estamos todos tão obcecados com isso? Quer dizer, o que mudou? O que eu vejo que mudou é que os Estados Unidos, por causa de seus próprios ferimentos auto-infligidos, ao destruir sua própria base industrial, enquanto a China seguiu alegremente fortalecendo a sua, estamos irritados com eles por fazerem o que não conseguimos fazer ou por fazermos o oposto do que eles fizeram. E a nossa atitude, no entanto, é, lembrem-se, parte do que está acontecendo na China está acontecendo por causa da nossa abertura para a China, lá atrás, no governo Nixon. Eles responderam a isso deixando de ser um Estado comunista estritamente agrário para, sabe, gostamos de dizer que eles são um Estado comunista. Mas, meu Deus, se isso é comunismo, então ele faz o capitalismo parecer uma piada. If that's communism, then it puts capitalism to shame. They are commercially savvy. Eles são comercialmente astutos e incrivelmente produtivos. E, em vez de os acolhermos, dizendo, ei, que bom que pudemos ajudar vocês a se tornarem o que são, e encontrarmos uma forma de construir uma parceria com eles, de trabalhar juntos de maneira colaborativa, tudo o que conseguimos fazer é demonizá-los ao máximo. Convencemo-nos de que eles são um maldito inimigo que precisamos deter, destruir, contra o qual precisamos travar uma guerra. Porque você ouve essa retórica vindo do vice-comandante do Indo-PACOM, o que antes se chamava PACOM. Então, quando os chineses reagem às nossas ameaças, agimos como se estivéssemos surpresos. Acho que perdemos completamente a cabeça. I think we've lost our damn minds. I would agree. Eu concordo. E esse singapurense de 95 anos, recomendo a qualquer um que queira assistir, está no YouTube. Deng Xiaoping basicamente articulou exatamente o que Larry acabou de descrever lá atrás. E tenho certeza de que ele não esperava ser tão extraordinariamente bem-sucedido em nos usar para nos autodestruir. Mas foi essencialmente isso que fizemos. Grande parte dessas mudanças econômicas está acontecendo porque cometemos muitos erros, sendo um dos principais o fato de nossas empresas terem deixado o país e ido para a China. O que Larry está dizendo, em termos de colaboração e cooperação econômica e tudo mais,
Foi o motivo pelo qual o presidente a quem servi permitiu que Colin Powell, como seu secretário de Estado, tivesse um portfólio no qual pudesse atuar, apesar de Cheney e apesar de Rumsfeld, no que dizia respeito à OMC e à adesão da China a ela. Agora os republicanos estão nos criticando duramente por termos feito isso, porque demos à China... Bem, desculpe, você estava olhando para o mundo. Você entendeu o que estava acontecendo? Por que não fizeram algo internamente para impedir que essa indústria se transferisse em massa para a China, levando os empregos junto e assim por diante? Isso é tanto culpa nossa quanto é fruto da habilidade, da estratégia ou da competência da China. E sabe, agora estamos reagindo porque, cara, isso saiu do controle, e realmente saiu do controle em alguns aspectos. Mas não há nada que você possa fazer a respeito. Não há nada que você possa fazer a respeito. Mas acho que o Larry está certo. É preciso agir, principalmente por 2 motivos. Bem, por vários outros também. As armas nucleares e a necessidade, como Putin tem repetido várias vezes, de restabelecer um regime de tratados e impor alguns limites a essas coisas antes que nos levem todos à falência, incluindo Xi Jinping. E a crise climática. Não estamos fazendo muito a respeito. E isso é algo que não consigo entender, a não ser pelo fato de que o homem não gosta de nada que não corresponda à sua moralidade. A crise climática vai acabar com a gente e vai começar a nos atingir cada vez mais a cada maldito ano que passar. Até o fim do século, quando será tarde demais para fazer qualquer coisa, e estaremos todos pairando por aí tentando descobrir o que fazer, porque a nova tecnologia não nos colocou em Marte ou algo assim. A situação em 1991-92 era: vamos construir um mundo no qual todos possamos cooperar e colaborar, porque temos esses desafios, entre eles, as armas nucleares. Depois tivemos uma série de presidentes que não sabiam o que estavam fazendo e que, em sua maioria, atenderam aos mesmos interesses que vemos por trás do Trump agora, e eles bagunçaram tudo. E então surge o Trump para, de certa forma, colocar a cereja nesse caos. E é basicamente isso que ele está fazendo. Nós mesmos bagunçamos o mundo, especialmente desde a derrota de George H.W. Bush, às mãos de Israel, veja bem. E os presidentes que vieram depois dele eram inexperientes, em alguns casos extremamente inexperientes, e ouviram essas pessoas e fizeram o que elas mandaram. Tudo desde a estratégia do clean break até o que Trump está fazendo agora com Israel é simplesmente inconcebível para um líder de um país fazer com o líder de outro país. George Washington estaria se revirando no túmulo, girando no túmulo, por causa disso. É aí que estamos. Independentemente de quem seja o gigante no mundo, nós não somos mais. E estamos com raiva disso. O que mais motiva pessoas como J.D. Vance e outros ao redor de Trump que talvez tenham cérebro, mas estão mais ou menos cooperando com ele em sua idiotice. Aqui está o que J.D. Vance disse, Larry. Seu principal objetivo, o principal propósito na Groenlândia. O simples fato é que a Groenlândia é importante para a segurança nacional dos Estados Unidos, porque toda a nossa defesa antimísseis depende dessa segurança. A mídia, que está obcecada com Groenlândia, 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 esquece completamente porque a Groenlândia realmente importa. E se, Deus me livre, não estou dizendo que isso vai acontecer tão cedo, mas e se um país estrangeiro lançasse um míssil contra os Estados Unidos? Precisaríamos ter controle sobre o Ártico para interceptar esse míssil. Todo o nosso sistema de defesa antimísseis depende dessa segurança no Ártico. Enquanto isso, os chineses, os russos e até os dinamarqueses, que controlam a Groenlândia, admitem que querem controlar aquela instalação. Eles querem controlar aquela ilha, aquela massa de terra. Isso nos tornaria mais fracos. Isso deixaria nosso país mais vulnerável. Isso significaria que se o presidente estivesse negociando com um líder estrangeiro,
ele teria menos poder de barganha, porque eles poderiam ameaçá-lo de forma realista. E soberania e a segurança tyrannies da América. Nós não vamos deixar isso acontecer. Bullshit. Bull. Besteira. I've lost all respect Besteira. for J.D. Vance. Perdi todo o respeito pelo J.D. Vance. Quero dizer, o que ele disse ali é simplesmente uma mentira atrás da outra. Então, mais uma vez, vamos voltar e olhar para a história dos últimos 75 anos. Os Estados Unidos assinaram um acordo de, não sei bem como chamar, defesa mútua ou algo assim, com a Groenlândia e a Dinamarca. Mas, essencialmente, a Groenlândia sempre foi vista como estando sob o guarda-chuva de segurança da OTAN. E durante todo esse período, nunca houve uma única vez em que pedimos para fazer algo, enviar tropas, construir uma base, seja o que for, e a Groenlândia ou a Dinamarca nos mandaram passear. Eles nunca disseram não. Pelo contrário. Então, você dá um passo atrás e tem que se perguntar de novo, por que essa obsessão repentina? Why the sudden obsession? Now, the notion that Russia Agora, a ideia de que a Rússia quer tomar a Groenlândia, que isso é uma prioridade para eles, por quê? No momento, devido ao tamanho, a massa terrestre da Rússia, eles cercam cerca de 53% do Círculo Polar Ártico, com o Canadá ficando com outros 40%, e o restante sendo ocupado pelo oceano. Então, a noção de que a Rússia precisa da Groenlândia para, entre aspas, controlar o Ártico é simplesmente uma mentira, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, como se controla o Ártico? Quero dizer, nós dizemos essas palavras. O que isso realmente significa? Significa que você pode navegar ao redor dele, atravessá-lo, que pode enviar pessoal para lá? Bem, adivinha só, os Estados Unidos não podem. Nós temos um quebra-gelo. Na verdade, temos dois, mas um está quebrado. Então, temos um só. E temos a Noruega construindo outro para nós, que deve ficar pronto em 2 anos. Depois temos mais 5 ou 6 encomendados, que provavelmente não vão aparecer por 4 ou 5 anos. E quanto à Rússia? Bem, a Rússia tem 40 quebra-gelos, 10 deles movidos à energia nuclear. Então, nem tecnologicamente estamos no jogo. E ainda assim, aqui estamos tentando arrumar briga com a Groenlândia e com a Dinamarca. De novo, com que propósito? Porque não há nenhuma urgência real lá fora neste momento. A China não está ameaçando tomar o controle. Continuamos empurrando essa mentira, manipulando o público americano, dizendo que, o Irã é uma ameaça. O Irã é uma ameaça terrorista. Temos que detê-los. A Rússia é uma ameaça. Está vindo atrás de nós. É expansionista. A China é uma ameaça. China's a threat. And yet, take those 3 countries. E ainda assim, pegue esses 3 países. Some o número total de bases militares que eles têm no exterior. Some o número de vezes que atacaram outros países, mataram pessoas, cidadãos de outras nações. E sabe de uma coisa? O único país que está no topo dessa lista não é a China, nem a Rússia, nem o Irã. É os Estados Unidos. Se seguirmos a definição de terrorismo de Bibi Netanyahu, com a qual eu concordo, ele apresentou no programa Crossfire de Bill Buckley, em 1987, a definição era muito simples, elegante, o uso da violência contra civis para fins políticos. Por essa definição, o país número 1 em terrorismo no mundo são os Estados Unidos. By definition, is the United States. Indisputable. Indiscutível. Veja, no mínimo, nós causamos mortes. Contribuímos para a morte de 500 mil iranianos durante a guerra Irã-Iraque por causa do nosso apoio a Saddam Hussein e por fornecer os produtos químicos precursores usados para fabricar gás mostarda, que foi usado contra os iranianos. Veja, não foi a Rússia que invadiu o Afeganistão ou o Iraque 2 vezes. E, francamente, não foi a Rússia que iniciou a guerra civil na Síria. Fomos nós. Temos uma legião, baldes, de sangue nas mãos. E passamos todo o nosso tempo demonizando esses outros países, alegando que representam uma enorme ameaça para nós, quando na verdade somos a maior ameaça a nós mesmos, não eles. I would add that
Eu acrescentaria que somos o único país do mundo que impõe esse nível de sanções a outros. Sanções que, em alguns casos, são mais letais para o povo desses países, e não necessariamente para seus líderes, do que bombas. E o segundo maior terrorista do mundo é Bibi Netanyahu, em Israel. Se você viu o que Francesca Albanese divulgou recentemente, e eu acho que ela está certa, acredito que o número de pessoas que serão enterradas sob aquela cidade bonita, que Trump diz que vai construir sob o concreto, está mais próximo de 300 ou 400 mil, cerca de 75% delas mulheres e crianças, do que dos números do Ministério da Saúde do Hamas, que são absurdos. Sim. Coronel, qual é o objetivo? Se o que J.D. Vance acabou de dizer não for o caso, qual é o objetivo na Groenlândia? E quanto ao nosso embaixador na Dinamarca, o homem que Donald Trump enviou para representar os Estados Unidos lá? Olhe os comentários dele. Ele é bilionário. Não consigo lembrar o nome dele agora e espero nunca mais ouvi-lo. Mas ele cobiça. Veja o que ele disse. Ele cobiça os minerais sob a camada de gelo na Groenlândia e ele os expõe claramente. Supostamente, uma das primeiras coisas que ele disse ao apresentar suas credenciais ao povo da Dinamarca foi: "We're arms a Groenlândia e vamos ter." É o embaixador do Trump. Sim, o nome dele acho que é Ken Howery. Dá uma olhada. Sim. Bem, essa é outra coisa que a gente continua ouvindo. Vamos para a Venezuela, supostamente porque eles têm minerais de terras raras. Vamos para a Groenlândia, porque eles têm minerais de terras raras. Nós temos minerais de terras raras aqui nos Estados Unidos. Quero dizer, bem ao norte de onde eu estou, a uns 30 minutos de carro, você chega à mina Mosaic. É uma dessas enormes empresas de mineração dos Estados Unidos. Eles extraíram todo o gesso e os rejeitos, o que sobra do que eles tiram, são empilhados. Essas pilhas contêm minerais de terras raras, certo? Nós os temos. O problema não são os minerais de terras raras em si, é o processamento deles. E há apenas um país no mundo preparado para fazer o processamento em nível industrial desse material, e esse país é a China. É por isso que a China tem o monopólio das terras raras. Não é que os minerais de terras raras sejam realmente tão raros que só existam em certos lugares. Eles são bastante abundantes. Mas é o processamento, pelo amor de Deus. E sabe, ninguém parece. Nossos formólogos de isso, eles não parecem entender. Our U.S. policymakers just don't seem to capture that. E uma das coisas com as quais a Austrália está lutando agora é a nossa pressão para tentar fazê-los voltar a isso, porque eles costumavam ser grandes processadores de metais de terras raras. Depois a China praticamente os tirou do mercado, porque era muito mais barato fazer lá. Essa foi outra parte do plano de Deng Xiaoping. Ele disse, abre aspas, teremos 95% do mercado em 20 anos. Eles basicamente tiraram a Austrália do negócio. E temos pressionado para que tentem reativar suas instalações de processamento que estão paradas, mas isso seria muito caro. Enquanto isso, nós mesmos não estamos fazendo, e como o Larry acabou de dizer, dane-se seus aliados. Larry, quero falar um pouco sobre o que está acontecendo na Síria, porque as duas forças que de alguma forma são apoiadas pelo governo Trump, os curdos e o atual governo da Síria, você sabe, o governo HDS, na Síria libertaram, por causa desse tipo de disputa, dessa confrontação que se vê lá, libertaram combatentes do ISIS, o que sabemos ser uma grande preocupação nessa região. Até o Iraque disse, mandem-nos para as prisões no Iraque, apenas para evitar qualquer tipo de caos por causa dessas pessoas. Essas não são pessoas comuns, são pessoas extremamente perigosas. E sabemos o quanto todos os países da região tentaram colocá-las na prisão. Então, o que está acontecendo? O que o governo Trump está fazendo? O que eles querem fazer para evitar que isso aconteça novamente? I don't think they know.
Eu não acho que eles saibam, e duvido que realmente tenham um plano ou que tenham pensado nisso a fundo. Quero dizer, as contradições aqui são simplesmente incríveis. Para começar, como você pode afirmar que o ISIS está ativo e operando? Donald Trump os destruiu. Nima, por que você odeia os Estados Unidos? Nima, why do you hate America? A CIA provavelmente está mantendo em algum alojamento em algum lugar para poder chamá-los quando precisar. And in any event, we appointed. E de qualquer forma, nós nomeamos um dos terroristas do ISIS. Ele costumava fazer parte do ISIS, mas depois passou para outras organizações terroristas. Agora ele é o presidente da Síria. Então, eles estão ocupados demais matando cristãos e alauítas. E depois há, você sabe, o apoio de longa data aos curdos. Ao refletir sobre os últimos 100 anos de envolvimento dos Estados Unidos em relações exteriores, vejo os Estados Unidos como uma Lucy malévola, cruel e perversa. Do quadrinho Peanuts, de Charles Schulz. Lucy sempre tentava convencer Charlie Brown a chutar a bola de futebol. Ela colocava a bola e dizia, vamos Charlie, chuta. Charlie corria para tentar chutar e ela puxava a bola. Come on, Charlie, kick it. Charlie would run up and try to kick it. She'd pull it away. Legs would fly up in the air and he'd fall on his. As pernas dele voavam pelo ar e ele caía de bunda. Então, vez após vez, temos esses diferentes grupos étnicos, os curdos. Ei, confie na gente, cara. Trabalhe conosco. Vamos te ajudar. Vamos proteger o seu povo. Vamos garantir que seus interesses sejam preservados. E então lute essa guerra por nós. Vá para o Irã. Veja se consegue matar alguns iranianos por nós, ou algo assim. E então, quando vem a retaliação e eles começam a ser mortos e vêm até nós pedindo ajuda, respondemos, quem é você? Não me lembro de ter te conhecido. Fizemos isso com o Hmong no Camboja e no Laos. Tivemos todos esses grupos asiáticos que nos apoiaram na Guerra do Vietnã. Nós os traímos. Quero dizer, estou esperando alguém fazer o que eu chamaria de filme de terror verdadeiro. E o filme de terror seria esse. And the horror movie would be this. Instead of just the zombie apocalypse, Em vez de apenas o apocalipse zumbi, seriam todas aquelas pessoas, aqueles estrangeiros que lutaram em nome do que achavam ser uma causa dos Estados Unidos, quando o país os convenceu a pegarem armas, a matar outros, ressurgindo dos mortos, unindo-se e vindo nos atacar como vingança. Porque veja bem, o que estamos fazendo na Síria, lembre-se, há mais de um ano, eles estavam comemorando. A Rússia foi expulsa, o Irã levou um soco no nariz, temos tudo sob controle. E hoje, os Estados supostamente apoiam, estão se matando em grande escala. Turquia é lutando por ter influência, e Israel também. Então, a única coisa em que somos bons é em destruir. So the only thing we're good at is breaking things. Você também pode incluir no grupo de pessoas que deveriam nos detestar, os tchecos e os húngaros. É,